É muito bom estar na igreja e começar a semana na casa de Deus. Eu tenho me organizado para vir todos os domingos pela manhã. Mas é tão diferente você estar nessa posição que eu estou hoje. E ainda mais quando a gente tem uma semana difícil, né? Nem sempre a gente tem uma semana fácil. Mas o importante é que a gente coloque os nossos anseios, nossas frustrações também nas mãos de Deus. Eu queria te convidar para fechar os olhos. Vamos orar? Eterno Deus que está nos céus, olhe por nós agora neste momento, meu Pai. Apesar das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, dos nossos pecados, que o Senhor possa falar conosco nesta manhã. Especialmente eu te peço que me lave dos meus pecados, transforme meu coração para que o Espírito possa falar e não a Renata, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha só, o tema de hoje é o Deus que destrói sonhos e, como disse minha filha, não é nada original porque partiu desse livro com o mesmo título, Deus que destrói sonhos, que eu ganhei do meu marido, li esses tempos e aí resolvi escolher o tema bem interessante que eu achei desse livro para a gente conversar. O mundo, durante muito tempo, tinha uma mentalidade centrada em Deus, na igreja. Era a igreja que determinava a forma de vida das pessoas. Mas, nos últimos séculos, né, com a chegada do humanismo, do antropocentrismo, essa verdade inverteu. Tudo hoje é centrado no homem. A partir do homem é que se pensa o mundo e as coisas de mundo. E aí, por conta disso também, Deus acabou trocando de lugar. Muitas vezes as pessoas pensam e veem Deus como um coach, como um médico, como um servo que está ali para atender as nossas necessidades. E aí isso faz com que a gente creia numa vontade de Deus imaginária. A gente acha que quando a gente está realizado, que tudo de bom está acontecendo na nossa vida, é porque eu estou vivendo o sonho de Deus para a minha vida. Só que isso é um engano. E aí, por conta disso, vem também, muitas igrejas vêm trazendo jargões como muito famosos, que hoje em dia está muito, né? Eu tomo posse da bênção, eu determino que isso vai acontecer, em nome de Jesus eu declaro, como se você mandasse, Deus fosse obedecer aquilo que você determina. Isso é um conceito errôneo. E isso se faz também dentro dos nossos sonhos, daquilo que a gente acredita ser verdade para a nossa vida. Muitos de nós acham que Jesus é como um gênio da lâmpada, que você esfrega e na hora que você precisa, ele sai pronto para realizar os seus 3 ou 4 ou 5 desejos. E existe um texto que muitas vezes corrobora para isso, que tem a ver com o hino que a gente cantou agora, que a gente acabou de cantar. Está em Salmo 37:4, que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quem disse que quando você vem aqui e louva e fala, Senhor, eu confio em Ti, o Senhor vai realizar os desejos do seu coração? As coisas não são bem por aí. O que significa agradar-se do Senhor para que Ele então satisfaça os desejos do seu coração? É isso que essa série propõe em 2 episódios. Propõe que a gente pare para pensar que será que quando meus sonhos não são realizados eu não estou sendo abençoado por Deus? Ou será que quando eu peço e as coisas não acontecem, é porque Deus não está me ouvindo? Ou ainda, será que o que Ele deseja para a minha vida não é me ver feliz? Nós precisamos colocar as coisas cada uma no seu lugar. Entender que Deus está mais preocupado com a sua salvação do que em realizar os seus caprichos. Deus quer que você seja salvo. Deus quer me salvar antes de realizar os meus sonhos, os meus desejos. E se os meus sonhos e os meus desejos me afastarem dele, certamente não vai estar nas prioridades de Deus realizar. Eu, por exemplo, tinha o sonho de ser paquita. Olha aqui. Aí o meu irmão, quando soube que eu ia falar disso, me mandou essa foto. Aí, paquitona. Só que vocês dão risada, mas eu duvido que as loiras aqui nunca pensaram em descer na nave da Xuxa.
aposto que um monte teve esse sonho. Só que eu não tenho bem o biotipo da Xuxa, né? Eu não tenho o estereótipo de Paquita, não realizei meu sonho. Né? Mas a Xuxa, por que surgiu esse tema, né? Teologia da Xuxa? Porque a Xuxa, nos anos 90... sinônimo de cinema e de filme para criança era a Xuxa e os Trapalhões, né? E no icônico filme Lua de Cristal, ela canta uma música polêmica que diz: tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E isso tudo reforça essa teologia de que eu determino, eu declaro, em nome de Jesus, toma posse da sua bênção. Essas palavras de afirmação, elas são muito importantes para que a gente, de fato, creia no que Deus quer para a nossa vida. Mas ela é usada de maneira errônea quando a gente usa para achar que Deus vai realizar aquilo que eu quero na minha vida e na vida da minha família. E eu queria ressaltar que não tem problema nenhum em você sonhar. Muito pelo contrário, Deus nos dotou de capacidades, de faculdades mentais, de condições exatamente para a gente sonhar e querer realizar as coisas. E está tudo certo com isso e está ótimo isso. Acontece que a gente tem que colocar os nossos sonhos no lugar certo. E não achar que tudo aquilo que nós ambicionamos é a vontade de Deus para a nossa vida e Ele vai cumprir. Inclusive, quando a gente canta esse hino, é impossível estar perto de ti, suas bênçãos não ter. Isso é uma verdade, porque quando a gente está perto de Deus, sempre você vai ser abençoado. Porém, muitas pessoas querem a bênção e não relacionamento com o abençoador. As pessoas, às vezes, se aproximam de Deus, se aproximam de Jesus, justamente em função dessa bênção. Mas essa ordem está errada. A gente tem que buscar Deus pelo relacionamento com Ele, pela proximidade com Jesus. A bênção é consequência e não o nosso objetivo principal na busca de Jesus, na busca por Deus na nossa vida. Desculpem. E aí a gente pensa em duas perguntas, né? Por que Deus não realiza todos os nossos sonhos? E ainda outra, como você se relaciona quando as coisas não saem de acordo com seus planos? Como que você se posiciona quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria? As pessoas pensam assim, poxa, eu estou fazendo tudo certo, eu sou um cristão. Por que será que Deus não abençoa meus planos, os meus sonhos? Que mal há, eu só quero me casar. Com essa idade era para eu estar casada. Com essa idade já era para eu ter conquistado uma casa melhor. Ou eu gostaria tanto de ter um filho e ainda não tive. Por que será que aquela pessoa que eu amava tanto partiu? Às vezes a gente faz essas perguntas e a gente pensa, poxa, o que acontece? Só que... E tem um cara que chama Iago Martins, que escreveu um livro chamado Você Não Precisa de um Chamado Missionário, e que ele traz uma frase que eu acho muito forte. E ela fala assim: infelizmente, nós frequentemente temos a sensação de que se estivermos fazendo algo de bom, então nossas motivações estão acima de qualquer questionamento. Muito pelo contrário. Não há melhor lugar para esconder nossas más motivações do que no serviço ao próximo. Desde que Adão e Eva pecaram, os nossos planos e os nossos sonhos estão todos contaminados pelo pecado. E aí, o que acontece? Isso faz com que os nossos sonhos estejam centrados em nós mesmos e não na vontade de fazer o bem para o outro. E não na vontade de ajudar o outro. Por isso que o Salmo 139, 23 diz para nós todos os dias, para mim e para vocês: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista fala isso porque ele reconhece que lá dentro deve ter algo que não é legal e que Deus precisa mudar. A gente precisa ter essa oração todos os dias. Sonda-me, Senhor, vê se lá dentro tem alguma coisa ruim que eu não estou vendo, ou que eu sei e não consigo, e arranca isso de mim, porque... naturalmente, desde que a nossa natureza caída tomou posse desse mundo, os nossos sonhos são distorcidos. É cheio de egoísmo, é cheio de vontades próprias. E ainda tem outro texto muito importante que está em 1 Coríntios 10, 12, que fala: aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes você acha que você está firmão, que está tudo certo, que os sonhos que você tem estão em conformidade com a vontade de Deus. Mas aquele que está de pé, cuide para que não caia.
A gente não pode ter a presunção de achar que está tudo bem com a nossa vida, porque a gente se engana e o inimigo é astuto. É nessa hora que ele quer pegar a gente pelo calcanhar e derrubar. E o que acontece? Esse nosso ego faz com que a gente queira sonhos de grandeza, de destaque, posições que tenham visibilidade. Ninguém quer ser um Zé Ninguém. Eu acho que alguém já falou disso aqui nessa igreja, né? Alguém já falou de Zé Ninguém? Acho que ninguém quer ser um Zé Ninguém. Porém, será que se Paulo, que teve um ministério evangelístico acima de qualquer dúvida, a gente não questiona, todo mundo conheceu o evangelho através de Paulo. Mas será que Paulo teria tido o mesmo sucesso se não fossem esses amigos dele que ele menciona em Romanos 16? Lá ele cita várias pessoas que a gente nem sabe o nome, ou se você já ouviu, você ouviu poucas vezes, que foram fundamentais para o trabalho de Paulo, para que o trabalho dele tivesse sucesso. E não tem problema nenhum. Deus escolhe pessoas para coisas diferentes, para missões diferentes. E todas elas, quando você está num serviço, numa função, ou quando você está numa situação que você acha que você está para baixo de pano de chão, às vezes é lá que Deus quer usar você e realizar o propósito dele na sua vida. Por isso que o tema da série é o Deus que destrói sonhos. Deus precisa entrar na nossa vida e destruir tudo aquilo que está ligado ao nosso ego. E transformar a nossa vontade de acordo com a vontade dele. É a ambição que nos leva a querer visibilidade. A cultura do selfie, a cultura do eu, que leva sempre a gente dentro dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Nós, nossos filhos, nossa família, sempre em primeiro lugar. E a gente precisa reconsiderar isso e alinhar o nosso pensamento com Deus. Mas aí eu te pergunto, como crucificar os nossos sonhos? Como é que a gente consegue crucificar os sonhos? E muitas vezes a teologia trata o evangelho igual uma confeiteira trata um cupcake, que coloca muitas camadas de cobertura doce para você conseguir engolir. O centro da teologia do evangelho de Cristo fala o seguinte, que Cristo nos convoca à abnegação, ao amor ao próximo e ao caminho da cruz. Só que isso é amargo. Muitas vezes você se negar, você abnegar das suas vontades e tomar o caminho da cruz é amargo. Então a gente põe uma cobertura de teologia da prosperidade, de que tudo que você pôr a mão vai abençoar. Você põe uma cobertura de que vem do jeito que você está e não precisa mudar, porque eu te aceito do jeito que você está. Só que a gente sabe que não é bem assim. Jesus te aceita do jeito que você está, mas o convívio com Jesus inevitavelmente promove uma transformação na sua vida. Inevitavelmente você pode passar aqui nesse mundo, vai passar nesse mundo por dificuldades. A vida não é só cheia de coberturas doces e gostosas. Muito pelo contrário, tomar a cruz, seguir o caminho do Calvário, dói, é difícil. E isso a gente quase não ouve falar. É essencial a gente refletir sobre o real propósito do Evangelho. A gente tem que buscar uma compreensão mais profunda e entender que a gente tem que viver o Evangelho é uma vida de renúncia, de abnegação, é uma vida de entrega ao outro e não a mim mesmo. Hoje se fala muito em super-heróis e aí eu trouxe uma citação para vocês que está no filme O Homem-Aranha 2, que a tia May ela fala lá pro Peter Parker. Ela fala o seguinte em determinado momento para ele. Eu acredito que existe um herói em todos nós que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece, nos permite morrer com orgulho, ainda que às vezes tenham que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos, até mesmo dos nossos sonhos. Vejam que até em filme de super-herói a gente percebe que é o vilão que usa suas potencialidades e seus poderes para benefício próprio. Geralmente, o herói, o mocinho, ele abre mão das coisas em favor de salvar os outros. Mas, assim, mesmo conscientes desses princípios, a gente está numa sociedade, a gente está mergulhado numa sociedade que pensa na autorrealização, na promoção, em estar bem, um estilo de vida que é confortável, e aí a gente precisa encaixar o evangelho aí. E aí o que acontece? Tem muitos cristãos que se acomodam outro texto desse livro, que eu acho que foi essa frase, essa citação que fez eu escolher esse livro,
para falar com vocês, que veio assim ó, na boca do meu estômago, falou muito comigo, é uma citação de James Packer, que ele fala o seguinte: muitos cristãos, a ambição da vida de muitos, parece limitada a edificar um bom lar cristão de classe média, fazer alguns bons amigos cristãos de classe média, criar os filhos com boas maneiras cristãs de classe média e deixar o marginalizado pela comunidade cristão, não, se virar da melhor maneira que puder. Isso dói, né? Porque às vezes a gente pensa, eu quero ter um bom emprego, tá lá com os meus amigos do Tatuapé, que a minha filha seja criada de uma maneira ok, que eu tenha condições de dar um conforto para minha filha e que ela tenha boas maneiras cristãs. Obrigada, Deus, tenho tudo que eu queria. E o marginalizado? E aquele que está precisando do pão? Será que isso está dentro dos nossos sonhos? Será que a gente sonha em entregar a nossa vida em favor de outros, em trabalhar e nosso tempo livre dedicar para a obra do Senhor? Não só aqui dentro, mas lá fora com quem está com frio. A gente estava vindo agora no caminho e aí eu vi passando um andarilho e aí eu notei que ele estava descalço. Falei, Misa, aquele cara está descalço, meu. E esses dias o Misel separou uma sacola com um monte de calçado para doar. Eu falei, ai, que pena que esses calçados não estão aqui no carro. A pessoa nesse frio está andando lá com o pé no chão. Então, é isso que tem que mover a gente como cristão. A nossa força motriz tem que ser voltada para isso, para acabar com o sofrimento do outro. Não importa o que aconteceu para ele chegar naquela situação. Será que ele está assim porque ele mesmo não quer, ele não procura um abrigo? Não importa. Não importa os motivos, o que importa é que a gente está aqui para aliviar a dor do outro. Quando a gente se submete a Cristo e a gente aceita o jugo dele e a gente se torna verdadeiro discípulo, as nossas ambições egoístas são crucificadas e são colocadas na cruz do Calvário. Não há verdadeira felicidade, não há alegria num sonho que não está baseado em Cristo. E tenho muitos exemplos. Vocês podem olhar na mídia quantas pessoas que realizaram seus sonhos, que conseguiram alcançar tudo, que tem visibilidade, tem dinheiro, tem a família que parece dos sonhos, mas as pessoas são vazias, as pessoas são tristes, porque não há felicidade na realização de sonhos que não estão baseados em Deus, que não estão centrados em Deus. Eu queria ler para vocês também um texto que está em Mateus 16, 24 e 25. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, aí então achá-la-á. Caminhar com Jesus é perder a própria vida. O autor desse livro, Rodrigo Bibo, ele fala o seguinte: a vida com Jesus é uma espécie de sentença de morte para o ego. Quando a gente serve a Jesus, a gente tem que deixar o nosso ego de fora e nos dedicar exclusivamente para Ele. Essa realidade é muito impactante porque não fala assim de dar um jeitinho naquilo que não está bom, de remendar uma coisa que está rasgando. Fala de um novo ser, um nascer de novo, uma nova criatura. Fala que é tudo novo que tem que estar na nossa mente, na nossa cabeça. E sabe o que é interessante? É só a ressurreição de Cristo que pode nos fazer novo. Olhem o que está escrito em 1 Pedro 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida de esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, pela ressurreição de Cristo, Deus nos gerou de novo, fez uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo eu, com ambições, com desejos, com sonhos, com vontades que estão de acordo com o que Ele quer para nós. Jesus não foi crucificado por causa das nossas frustrações pessoais nesse mundo. Jesus foi crucificado por causa do nosso pecado. E o que Ele mais quer, a maior função que nós, como seres humanos, temos, é glorificar o nome dEle. Vejam o que está escrito em Isaías 43, 7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e a quem formei e fiz. Deus está falando que Ele nos formou para a glória dEle. Quando a gente vive para a glória dEle, aí sim a gente está vivendo o propósito de Deus na nossa vida. Aí sim a gente vai ter os nossos sonhos realizados. É quando você quiser viver para a glória de Deus, que aí Ele vai realizar os desejos do seu coração. Vocês conseguiram entender?
Que não basta eu querer vir aqui e falar que, Senhor, agora que eu estou aqui te adorando, realizo os desejos do meu coração, quero fazer uma viagem em volta do mundo, quero ter uma mansão. Não é assim. A partir do momento que você fala, Senhor, eu quero viver para a tua glória, que a minha vida seja para te glorificar, que tudo que o Senhor me dá, os bens, os dons, os talentos, sejam para abençoar os outros, aí sim o Senhor vai realizar os desejos do seu coração, porque o desejo do seu coração vai estar alinhado com a vontade dele para a sua vida. Tem um outro texto que está em Efésios 2, capítulo 2, verso 10. Que também corrobora essa ideia. Ele diz, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, já planejou para nós. Nós somos criados para realizar o que Ele tem para nós, as boas obras que Ele determinou para nós. E não o que o nosso coração deseja, que é permeado pelo egoísmo. Tem um texto... Deixa eu ver aqui onde ele está, que eu queria muito ler agora com vocês. Mateus 22. Quem puder ler, abrir a sua Bíblia e quiser, não sei aí se está... Cadê meu marido? Mateus 22, 39. Você podia passar para esse texto, Misa? Você não abriu ele? Desculpa. Ai, meu marido fica bravo quando eu faço isso. Quando eu falo para ele, não vai precisar de mais texto nenhum, mas tem. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Quem puder, abre aí, Mateus 22, 39. Deixa eu abrir aqui o meu Mateus 22, 39, que eu achei muito legal também, essa percepção. Olha só. Vou começar do 38. Deixa eu ver, 37. Vou começar do 37. Respondeu Jesus, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a ti mesmo. Vocês já ouviram as pessoas assim falar? O mandamento é que Deus fala para você amar seu próximo como a si mesmo. Mas então primeiro você tem que se amar, você tem que estar bem, você tem que estar realizado, você tem que estar explodindo de alegria, tudo na sua vida tem que estar ok, para daí você abençoar, para você poder amar o próximo. Cara, o mandamento não é esse. Presta atenção, Deus fala, eu te mando, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo. Por que ele fala para amar o próximo? Como a ti mesmo, porque... naturalmente a gente já se ama. A nossa natureza caída já deixa a gente ter o universo, tá aqui, no meu umbigo. A gente já se ama demais. Por isso que Deus usa isso para comparar. Jesus olha e fala assim, você tem que amar o outro igual você já se ama. Ele não manda você se amar primeiro. Se ama primeiro, se curte. Você tem que olhar no espelho e gostar do que você está vendo. Você tem que usar uma roupa bacana. Você tem que estar no emprego legal. Ele não fala isso, o mandamento não é esse. Jesus fala, você já se ama. Então, sabe esse amor que você tem por você? Ama seu próximo igual. Vocês entenderam qual que é o pulo do gato aí? É você não achar que você tem que... E hoje em dia as pessoas falam assim, você tem que estar bem com você mesmo. E isso não é errado. Inteligência e saúde emocional é essencial. E eu falo por conhecimento de causa. Gente, sou professora. Professora é tudo doido. A gente tem que ter saúde emocional, sim. A gente tem que cuidar da nossa saúde emocional. A gente tem que estar bem e está tudo certo. E Deus quer isso. Mas você não tem que cultivar o amor próprio para depois você amar o próximo. O mandamento é, ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo. Porque não precisava mandar te amar. Jesus nunca precisou mandar te amar. Você já percebeu? Na Bíblia não tem ame a si mesmo, porque você é o cara, porque eu te fiz, a minha imagem e semelhança. A gente podia arrumar uma teologia aqui para o amor próprio na Bíblia, mas ele nunca mandou você se amar. Ele manda você amar o próximo. Deixa eu me achar de novo, né? Eu me perdi. Eu queria ler com vocês ainda Romanos capítulo 12, verso 2. Esse tem, hein, marido? Romanos 12, verso 2. A gente precisa de uma transformação total do nosso pensamento e da nossa mente.
esse texto é maravilhoso e diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala de uma transformação total. Se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa passar por uma transformação da sua mente, dos seus desejos, do seu sonho, do seu coração. E se for para você continuar vivendo essa vida centrada em você mesmo e na sua realização, então é melhor que Deus destrua mesmo os seus sonhos. O melhor é que Deus destrua os meus sonhos, que estão centrados em mim, em realizar os desejos da minha filha. Quando a gente é mãe, a gente muda um pouco os sonhos, né? Meu sonho é realizar os desejos da minha filha agora. Cara, a gente precisa, Renata, preciso mudar meu foco. Eu preciso mudar o meu foco. E os meus desejos... Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque isso fala para mim. Quando a gente falou de Paulo, que Paulo teve um ministério sensacional, mas a história dele foi do quê? Ele foi açoitado, teve naufrágio, foi preso, o povo falava mal dele. A vida dele foi muito difícil, mas é inegável que ele era abençoado. Alguém aqui tem coragem de falar que Paulo não teve um ministério abençoado por Deus? Ninguém tem coragem de dizer que não, Paulo não tinha a presença de Deus. Mas a vida dele foi boa. Se você leu tudo que ele passou na vida, foi só... cacetada atrás de cacetada, e Deus estava com ele sim. Então a gente tem que deixar de querer ser mimado e falar: ai, Deus não me ama porque não está tudo bem como eu queria. Cara, quando você se sentir assim, pega lá o apóstolo Paulo e vai ler de novo. A gente tem que pegar o apóstolo Paulo e ler de novo e falar: ó, a vida não é fácil, não é isso. Tem um cara que é famosíssimo, C.S. Lewis. Ele escreveu um livro também famoso, O Cristianismo Puro e Simples, e ele traz um trecho bem interessante que diz o seguinte: a vida natural em cada um de nós é algo autocentrado, algo que deseja ser paparicado, admirado, para tirar proveito de outras vidas e explorar o universo todo. E especialmente algo que deseja ser deixado por conta própria. Tem medo da luz e do ar espiritual. Pois nossa vida natural sabe que se a vida espiritual encontrá-la, todo o egocentrismo e a vontade própria serão mortos. E por isso vamos lutar com unhas e dentes para evitar que isso aconteça. Então o nosso eu pecaminoso, carnal, sabe que quando a luz do Espírito entrar, o eu vai ter que morrer. Por isso que a gente é tão resistente e a gente luta com unhas e dentes. E é difícil deixar Deus tomar conta de todas as coisas. Cada vez que a gente olha para o espelho e fala: pô, mas eu merecia, né? Nossa, mas eu trabalho tanto, mas eu me esforço tanto, eu merecia também ter, né? Mas vejam o que está escrito em 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que os que recebam sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. A mensagem que eu quero trazer hoje é que a gente consiga entender a importância da gente ter uma mentalidade transformada. Entender que os nossos sonhos nem sempre estão em conformidade com a vontade de Deus. É permitir que o orgulho próprio saia e deixe Deus tomar conta. E deixe Ele transformar os desejos do nosso coração. Para que então a gente consiga viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Na próxima semana, eu quero falar para vocês um pouco de como é viver os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Como é que a gente consegue encontrar esse caminho de abandonar o eu e encontrar Jesus e encontrar alegria em caminhar a via dolorosa que Ele caminhou por nós. Se Jesus primeiro pensasse nele na via dolorosa, nós não estaríamos aqui para contar essa história. Quando Ele estava lá, Ele pensou primeiro em você. Ele pensou primeiro em mim. Por isso que Ele passou. Tanto que Ele disse: Senhor, se possível, se der, afasta de mim esse cálice. Porque eu mesmo não quero. Eu não quero passar por isso. Mas que seja feita a sua vontade. Que nós possamos olhar para Jesus e falar: ô Jesus, se puder, realiza o meu sonho. Mas se não der, que seja feita a sua vontade na minha vida. Se o Senhor puder...
Me ajuda a conquistar isso que eu quero muito. Mas se não der, que seja feita a tua vontade. Que a sua vontade, que eu encontre prazer na tua vontade. Eu espero que vocês voltem aqui na próxima semana para a gente concluir esse assunto. Mas eu também espero que durante essa semana você reflita sobre os textos que nós lemos hoje, sobre a palavra de Deus na nossa vida e o que Ele pode fazer com os seus sonhos, com a sua vida, com a sua família.